Ele divide a vida cristã em isolamento, comunidade e ministério. Olá, meu nome é Lucas Pedro, sou autor do blog Transformai-vos desde 2004 e hoje eu estou aqui para falar de um assunto que tem sido assim o meu combustível desde 2004, né? Um dos meus combustíveis de conteúdo, de inspiração desde 2004. O que é isso? Qual é esse assunto? É como viver uma espiritualidade cristã genuína. Quando a gente fala de espiritualidade, só espiritualidade, como, por exemplo, se a pergunta fosse como viver uma espiritualidade, essa pergunta é bem genérica, bem ampla, porque você pode viver uma espiritualidade dentro de qualquer tipo de religião, desde que você fale sobre como entrar em contato com o seu espírito, desde que você fale sobre buscar se conhecer mais, é muito genérico, né? E muita gente tem usado essa palavra espiritualidade justamente porque é genérico, né? Então você acaba sendo pluralista, você acaba sendo mais abrangente quando você usa a palavra espiritualidade. Mas aqui, eu quero que fique bem claro que o meu foco, tanto nessa mensagem de hoje, quanto em todas as mensagens que eu produzi, que eu falei sobre esse assunto, eu estou falando sobre espiritualidade cristã, que ela tem suas especificidades, tá? Espiritualidade cristã tem a ver com a forma como a gente busca na palavra de Deus formas de viver a vida cristã, tá? Formas de estar em comunhão com Deus e em comunhão com si mesmo e com as pessoas por meio da nossa comunhão com Deus. E eu não poderia falar desse assunto sem falar de um dos autores que foi assim, foi meu mentor com relação a esse tema. Foi um dos meus mentores com relação a esse tema, que é o autor Henry Nouwen, já falecido. Ele era um padre que focou a maioria dos seus escritos, do conteúdo que ele produziu, dos diversos livros que ele publicou, ele focou nesse tema: a comunhão com Deus, a busca de uma espiritualidade cristã genuína. E é legal assim que essa pergunta é uma pergunta que ela pode ser feita de fora para dentro da vida cristã, né? Uma pessoa não cristã pode perguntar: afinal, como é que vocês devem viver? Como que é o dia a dia de um cristão? No que um cristão se diferencia de uma pessoa que não é cristã ou de uma pessoa de outra religião, né? Uma curiosidade externa à vida cristã. E ela também é uma pergunta que ela pode vir de dentro de alguém que foi alcançado pela graça em Cristo Jesus e agora ele pergunta para o próprio mestre ou por algum mentor em sua vida, algum mentor cristão, e ele pergunta: como que eu vivo a minha vida cristã? Como é que, afinal, eu vivo os meus dias sendo cristão agora? Como que eu trabalho? Como que eu estudo? Como que eu vivo a minha vida familiar? Como que eu desenvolvo as minhas amizades sendo convertido a Cristo Jesus e aos seus mandamentos e aos seus ensinos? Bom, eu voltei a falar nesse tema por conta de uma leitura que eu fiz de um livro pequenininho do Henry Nouwen, que eu estou aqui com ele. Eu tive a felicidade de adquirir esse livrinho, custa coisa de 10, 12 reais, aconselho demais, né? Olha que linda a capa, e o tema é uma espiritualidade do viver, né? As editoras, elas usam percebam que as editoras usam realmente essa espiritualidade nesse modo mais amplo, justamente como uma estratégia de venda mesmo, né? Mas aqui seria muito mais correto dizer que é uma espiritualidade cristã do viver, bem mais específico, né? E esse livro me provocou a falar de novo sobre esse assunto, porque o Henry Nouwen aqui, ele faz um resumo, ele sintetiza de maneira muito
simples, muito clara, como que deve ser a dinâmica dessa vida cristã. E ele divide em 3 palavras que só eu falando essas 3 palavras, se você já é cristão, se você já tem uma experiência na vida cristã, no conhecimento bíblico, você já vai entender tudo. Ele divide a vida cristã em isolamento, comunidade e ministério. São 3 pontos, é um tripé. Né? Em primeiro lugar, ele fala do isolamento. O que é? Essa necessidade do cristão de se isolar para estar em comunhão com Deus, para estar em comunhão com a palavra de Deus. Então, ele faz uso aí dos meios de graça privados, né, que são a oração, a meditação, o conhecimento e a leitura e o estudo da palavra de Deus, para mostrar que o cristão ele precisa buscar encher o seu tanque, né? Buscar se nutrir com esse combustível nesse isolamento com Deus. Quando a gente fala isso na atual sociedade que nós vivemos, é quase que assim, algo inimaginável na prática pensar nisso. Por quê? Não só por conta do isolamento físico, né? Estar distante fisicamente das outras pessoas. Isso, principalmente num contexto de pandemia, é até fácil demais. O grande problema hoje em dia é o isolamento também digital, né? Que é uma realidade que o Henry Nouwen pegou pouco, porque ele morreu já faz alguns anos, mas nós temos essa dificuldade imensa, nós cristãos, de se isolar das informações, dos aplicativos, das redes, de todos os canais de acesso que a gente tem, tanto às outras pessoas ou a outros conteúdos. Mas aqui o que ele coloca é a importância desse isolamento. E ele pega um dia de Jesus como exemplo para mostrar toda essa dinâmica da espiritualidade cristã. Então ele pega aquele dia no qual Jesus se isolou no monte para orar pela manhã. Depois, mais tarde, ele escolheu os seus discípulos e depois, mais tarde ainda, no mesmo dia, ele foi até as pessoas e cumpriu o seu ministério. Então, isolamento, comunidade com seus discípulos e ministério no agir no mundo, no buscar os doentes, no buscar os enfermos e levar a palavra de Deus, a mensagem, a boa mensagem do Evangelho e a cura àquelas pessoas. Então, não tem como a gente ignorar biblicamente a necessidade desse isolamento, desse lugar que hoje em dia nos vídeos e nas mensagens os pastores chamam muito de o secreto com Deus. Faz parte da vida cristã essa necessidade de estar em secreto com Deus, né? Que é uma expressão que tem muito a ver com o ensino de Jesus a respeito da oração. Quando você orar, ore em secreto ao teu Pai, e o teu Pai, que te ouve em secreto, te responderá. Então, não tem como a gente ignorar essa perna aí desse tripé, que é o isolamento. Tá? E o que eu posso falar de prático para você quanto a isso? Busque o melhor momento para fazer isso. Encontre no seu dia, na sua rotina, um momento que pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, dependendo da rotina de cada um, para você estar em secreto com Deus. Eu, particularmente, eu só tive um desenvolvimento desse aspecto da minha espiritualidade cristã quando eu descobri que o melhor momento para mim seria a parte da manhã. Então eu fiquei por muito tempo tentando desenvolver isso à noite, mas não deu certo. Então hoje eu sei que o período da manhã é o melhor período para eu estar em secreto com Deus, desenvolvendo ali a prática da oração, da leitura, do estudo. E é um momento que você deve realmente fechar as portas para tudo que há no mundo e estar buscando esses momentos com Deus. Tá? Então, isso é primordial. Depois disso, Henry Nouwen fala da importância da comunidade. Depois que você bebeu dessa fonte com Deus, nesse isolamento, você vai até a comunidade,
que é justamente a igreja. O convívio importantíssimo do cristão com outros cristãos. E aqui fica uma lição para essa enorme quantidade de cristãos que são chamados de desigrejados e que acham que viver a vida cristã é uma realidade apenas no isolamento, apenas consumindo conteúdo por meio das redes sociais, com conteúdo cristão, pregações, cânticos, e afastado de uma comunidade cristã. Isso não é realidade na palavra de Deus. E Henri deixa muito claro isso. A vida em comunidade é onde o cristão se desenvolve, é onde o cristão se aquece. E a vida na comunidade não é uma vida, muitas vezes, não é uma vida fácil, né? Mas é uma vida que ela frutifica na comunhão com os outros irmãos, nesse atrito santo entre esses irmãos que estão ali para encorajar, para ensinar, para aprender com você. Tá? Então, isolamento e comunidade. A partir da comunidade. Então, isso é uma coisa muito importante que o Henri Nouwen coloca nesse livro. A partir do isolamento, dessa comunhão com Deus, vem uma vida em comunidade, na igreja saudável. E a partir de uma vida na comunidade saudável, vem a possibilidade da terceira perna desse tripé, que é o ministério. E o que é o ministério? O ministério é a tua missão, a minha missão, a nossa missão como cristãos. E qual é a nossa missão? Compartilhar o evangelho. Nós temos essa missão multiplicadora do evangelho, todos nós. Mas o que Henri Nouwen argumenta é que a vida a partir desse isolamento, desse secreto com Deus, gera uma vida, leva a pessoa, o cristão, a uma vida espiritual na comunidade, que leva essa vida em comunidade, leva o cristão a descobrir e a viver a especificidade do seu ministério. Cada cristão, desde uma dona de casa idosa até um jovem que se converteu com seus 15, 16 anos, essas pessoas diferentes, diversas, elas têm ministérios específicos. O ministério é um só no sentido de compartilhar o evangelho, mas existem especificidades geracionais, especificidades práticas na execução, no cumprimento desse ministério. Então, é a vida em comunidade que vai te levar a isso. E aqui eu posso dar um testemunho pessoal a respeito disso. Né? Por muito tempo eu gostei da ideia de uma vida isolada com Deus, porque sou uma pessoa introspectiva, né? Mas eu não posso negar que o meu ministério, ele se moldou, ele se forjou na minha vida em comunidade, na minha vida com os meus irmãos na igreja, que me ajudaram a descobrir os meus dons dentro da vida cristã e me ajudaram a me direcionar para o cumprimento desse ministério. Então, o que eu recomendo para você, principalmente para você que tem essa demanda, que faz essa pergunta hoje em dia, viva viva esses dois pilares. Viva esse secreto com Deus. Se lance em uma comunidade. Se envolva em uma comunidade local. Viva essa intimidade de uma comunidade local. E a partir daí, com certeza, você vai ser direcionado para o seu ministério. Para um trabalho que você vai fazer, que pode ser um trabalho, um ministério de tempo integral, como um pastor, um missionário ou algo assim, mas pode não ser um ministério de tempo integral. Pode ser um trabalho muito importante dentro da comunidade, dentro da igreja que você vive, mas você vai se sentir muito realizado como parte desse reino maravilhoso de Cristo Jesus. Então, não se esqueça, resumindo,
Não se esqueça dessas 3 palavras que definem uma espiritualidade cristã autêntica: isolamento, comunidade e ministério. Transformai-vos.